Foi. Agora deixa eu ver no chat aqui. Bom dia, Camila, você está muito linda nesta foto, viu? Eu adoro ficar vendo fotinhas. Murilo também ficou maravilhoso, essa luz assim atrás. Camila com uma cara de fatal. Eu adoro ver as fotinhas. Muito lindo vocês. Vamos então? Antes eu só vou pedir uma gentileza, na verdade é uma confirmação de uma informação. Vocês lembram que há um tempo atrás o Teams mudou e as aulas não ficam baixadas automaticamente, né? Então, quando um professor coloca uma aula para gravar, oi, Gabi, quando o professor coloca a aula para gravar, depois ela fica durante 20 dias e são vocês mesmos que baixam a aula. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É verdade que vocês agora não estão mais conseguindo baixar a aula? Alguém pode me responder isso, por favor? Não depois desses 20 dias, não, depois dos 20 dias, uma aula gravada há 20 dias, o aluno tem que assistir a aula na semana, né? Mas durante a semana, dentro desses 20 dias que o Teams coloca, eu consegui baixar ontem. Peraí. Eu consegui baixar ontem. Peraí, que agora vai chegando, peraí. Gabi, eu consegui baixar ontem algumas que eu perdi. Eu consegui. Ah, tá. Então, mas conseguiu baixar. Então, assim, dentro daquele período de 20 dias, Gabi e Georgia, vocês entram lá e conseguem baixar. Beleza, então. Tá, só isso que eu queria saber, mas sei que algumas pessoas já tiveram dificuldade. Peraí, que eu acho que chegou outra depois de você. Já. Isso, tá, tá. Tá, então só para eu saber o que que eu faço, se eu baixo a aula e gero o link, né? Enfim, tá. Então, putz. Gente, vocês não têm noção, a gente tá trabalhando triplo, não tem mais tempo de relógio para fazer tudo que precisa. Não, tá bom, só para eu saber para. Tá bom. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Então vamos lá, meus amores. Então, por favor, abram aí a apostilinha. De novo, me perdoem se eu projetar uma tela que não era para ser projetada. A Laís, você não consegue baixar, Laís. Eu acho que eu vou começar a baixar. Nossa, gente, mas que hora que eu vou fazer isso, Jesus Cristo? Tá, mas eu acho que então eu vou começar a baixar e deixar aí o link. Tá, tá. Acho que eu vou começar a baixar então as minhas aulas e deixar o link. Não, beleza, porque, né, depois, enfim. Ai, Jesus, tecnologia é um problema. Ai. Então, obrigada, pessoal, obrigada, viu? Só para eu saber, assim, enfim, obrigada, viu, meus amores? Então, vamos lá. Eu sei, vai ajudar a vida de vocês, né? Vai tumultuar a minha, mas vai ajudar de vocês. Eu vou me virar, mas eu vou colocar os links, então. Pode deixar que eu começo a baixar minha aula a partir de hoje, tá bom? Imagina, amor, você não tem que pedir desculpa, não. A culpa não é sua, não, imagina. Eu começo a tratar as minhas aulas a partir de hoje e deixo o link, tá? Só por favor tenham paciência comigo. Eu prometo que eu coloco no mesmo dia, mas às vezes demora um pouquinho para baixar, tá? Mas eu começo a colocar o link, então, e deixo o link. Eu remeto pro YouTube e coloco, porque eu não gosto do streaming do Teams. Aí eu coloco o link para vocês. Então, beleza. Então vamos lá, meus amores. Então, a partir de hoje, a gente começa a estudar a aplicação da lei processual penal no tempo. Então, vejam, na última aula, eu já tinha dito assim para vocês, que quando a gente estuda, na verdade, a aplicação da lei, e aí vale para todas as disciplinas, a aplicação da lei penal, da lei processual penal, da lei trabalhista, quando a gente estuda a aplicação da lei, a gente, na verdade, está querendo resolver sucessões de leis, na verdade. É esse tipo de problema que a gente quer evitar. A gente quer evitar conflito de normas, que na verdade é um conflito aparente de normas, né? Porque sempre a gente vai utilizar só uma para resolver o problema. Mas é isso que a gente quer resolver. Então, no final da aula passada, eu havia dito assim para vocês, que quando a gente quer resolver o problema de aplicação da lei processual penal no tempo, o problema que eu quero resolver é o seguinte: eu tenho um processo que está em curso, e aí eu tô falando de processo, pessoal,
mas esse mesmo raciocínio que eu vou fazer para vocês também vale para o inquérito. Por quê? Porque as normas que tutelam o inquérito são normas de caráter procedimental, ok? Então, as normas que tutelam o inquérito não são normas de direito material. E quando a gente fala de aplicação da lei, a gente divide exatamente dessa maneira: aplicação da lei penal, ou seja, da lei material, e aplicação da lei processual. Então, as normas que regem o inquérito, apesar de inquérito não ser processo, mas inquérito é desculpa, gente, estou com soluço. É um procedimento administrativo. Então, se é um procedimento, o conjunto de regras que determinam como deve ser o procedimento do inquérito são normas de caráter procedimentais e não normas de caráter material. Então, eu sempre vou falar assim, um processo em curso, mas, na verdade, entendam que eu estou falando de norma procedimental, tá? Então, tanto vai abarcar o inquérito, quanto e principalmente o processo, tá bom? Só para vocês entenderem o meu lugar de fala aí. Então, o problema que eu resolvo com a aplicação da lei processual penal no tempo é saber que eu tenho um processo em curso e durante esse processo houve uma alteração legislativa nas leis processuais, ou seja, nas leis procedimentais. Leis essas que se aplicam àquele caso concreto. E aí surge um conflito aparente de normas, porque eu tenho uma sucessão de leis, né? Eu tenho um caso concreto em andamento e tenho uma sucessão de leis. Aí surge uma dúvida: o que eu faço? Então, eu teria 3 caminhos para seguir, pessoal. Quais seriam esses 3 caminhos? Eu teria a possibilidade de pensar assim: não, a lei processual que deu início aos atos não, senão vocês vão, desculpa. A lei processual que deu início ao processo efetivamente, e aí entendam o processo como toda a linha processual efetivamente. Então, a lei que iniciou o processo, ela deve regulamentar o processo todinho. Então, um processo A começou na vigência de uma determinada lei. Esse processo A começa e termina exatamente com a aplicação daquela mesma norma, mesmo que tenha entrado em vigor, tenha sido publicado uma outra legislação. Essa seria uma saída. Peraí que depois eu vou para os desenhinhos, tá? Só tô dando uma introduzida. Outra saída que eu teria seria fatiar o processo em fases processuais. Quebrar o processo em fases. E daí eu pensaria assim, a lei processual que deu origem a uma determinada fase processual, essa fase ela deve reger-se pela lei que foi iniciada. Só depois que eu encerro essa fase é que eu poderia aplicar a lei nova. Então, também seria uma saída. E, por último, a última saída que eu teria era fragmentar o processo não em fases, fragmentar o processo em atos processuais. E poderia dizer assim, ó, não, a lei que rege os atos processuais, ela vai reger só aquele ato. Terminou aquele ato, começando o próximo ato procedimental, caso a legislação mude, eu já aplico a esse novo ato processual a nova lei. Espera aí que eu vou para o desenho para explicar tudo isso, para não ficar tão voando. E aí, eu terminei a aula passada dizendo que eu teria essas 3 possibilidades e já respondi que o nosso Código de Processo Penal, ele adotou por essa última possibilidade. A gente fatia o processo, fragmenta o processo em atos, e o Código de Processo Penal determina o princípio do efeito imediato, ou o princípio do tempus regecti actum, o tempo que rege o ato. A lei processual ela é aplicada aos atos. Terminado um ato procedimental,
iniciado o outro, aplica-se imediatamente a legislação nova. Tudo bem? Mas vamos ver, fiz alguns desenhos aí para tentar ilustrar para vocês, para ficar um pouquinho melhor a explicação. Então, eu vou sair agora da tela que aparece meu rosto, vou espelhar um desenho da apostila para ver se fica melhor para vocês entenderem, tá? Não precisa se preocupar em desenhar o que eu fiz, é só mesmo para ilustrar a explicação, tá? Então, peraí, deixa eu achar aqui. Ai, meu Deus do céu, mudou completamente o layout. Eu já sou perdida em tecnologia, ainda me faz isso para ajudar, né? Peraí, deixa eu achar o meu desenho aqui. Aqui, cheguei. Olha só. Então, vamos lá. Deixa eu subir. Deixa eu só colocar a canetinha, caso eu precise, e subir esse trem aqui. Pronto, olha só. Então, eu tenho lá um processo em andamento, entrou em vigor uma legislação nova. Então, a primeira saída que eu tenho seria um sistema que se chama sistema da unidade processual. Olha o nome, unidade, 1. Então, o que significa isso? A lei que deu início ao processo, e aí eu escrevi aqui que o processo, a linha procedimental, ela inicia-se com o oferecimento da denúncia ou da queixa, e extingue-se, na verdade, o processo através da extinção da pena, né? Porque depois que transita em julgado o processo, começa a fase do processo de execução. Então, na verdade, o processo ele termina efetivamente com a extinção da pena. Então, uma saída que eu teria é esse sistema da unidade processual. Começa o processo em vigor a lei A, mesmo que essa lei A seja revogada, seja alterada por uma lei B. A lei B não se aplicaria ao caso concreto. Começou com a égide de uma lei, termina com a égide dessa lei. Pessoal, não é essa saída que o nosso código dá, tá? Deixa eu riscar aqui, quer ver, ó? Não é essa saída que o nosso código dá. Ele não entendeu por bem aplicar os sistemas da unidade processual. Não é isso que acontece no Brasil. Então, a gente teria uma outra possibilidade. Qual possibilidade? Olha aqui, ó. Sistema das fases processuais. Então, o que seria o sistema das fases processuais? Conforme eu já havia dito, vamos fatiar o processo em fases. Como que se dá esse esquartejamento, vamos dizer assim, do processo, né? Bom, então, primeiro eu posso dividir o processo em processo de conhecimento, que vai do oferecimento da exordial acusatória até a sentença. Depois eu teria a fase recursal do processo, que vai da sentença até o trânsito em julgado da sentença propriamente dita. E depois eu tenho a fase de execução, que iria do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, passando por todo o cumprimento da pena e encerrando-se na extinção da pena. Tudo bem? Então, vocês conseguem ver aqui, ó, que eu coloquei uns pauzinhos, né? Deixa eu tirar de amarelo isso aqui para não confundir isso. Aqui, ó, estão vendo? Então, eu fatiei o meu processo em fases. Por esse sistema das fases processuais, eu pensaria assim: o processo que deu início processo não. A lei que deu início ao processo de conhecimento, ela vai regulamentar da exordial acusatória até a sentença. Depois da sentença, eu poderia aplicar uma legislação nova, mas até a sentença não. Ou então, eu já havia adentrado a fase recursal, mudou a lei. Bom, eu começo e termino a fase recursal com a mesma lei que que eu tive início nessa fase recursal. Deu para entender? Então, a lei que inicia uma fase termina essa fase, só podendo ser possível a aplicação da nova lei no início de uma nova fase.
Não foi esse sistema adotado pelo Código de Processo Penal. Tudo bem? Natália, por que você está ensinando esses sistemas que não foram os adotados pelo Código de Processo Penal? Porque tem muita prova que pergunta isso. E aí o aluno não sabe responder, porque ele nunca ouviu falar. Então é muito importante vocês saberem as soluções que nós temos, mesmo porque pode ser que um dia o legislador resolva mudar. E aí chegamos, então, na última possibilidade. Qual era a possibilidade? Vamos fatiar mais ainda o processo do que no sistema das fases processuais. Natália, como assim fatiar mais ainda o processo do que lá nas fases processuais? Veja, pessoal, na fase processual, conforme eu já havia dito a vocês, a gente fatia o processo em fases. Então, são lapsos temporais maiores. O sistema do isolamento dos atos processuais, ele divide ainda mais esses lapsos temporais, porque não são fases, mas são os atos propriamente dito. Então, Nathalie, quando que a gente aprende os atos processuais? Então, meus amores, os atos processuais, infelizmente, vocês não vão aprender comigo, apesar de eu amar, é uma das coisas que eu mais gosto em processo, é da aula de procedimento, mas é o semestre que vem que vocês vão aprender. E aí, na aula de procedimentos do semestre que vem, o professor vai ensinar para vocês todos os atos que compõem a linha procedimental. Então, aqui eu fiz um desenho rapidinho, só para vocês entenderem essa parte da matéria. Então, quando o professor do semestre que vem for desenhar a linha procedimental, ele vai escrever quais atos compõem esse devido processo legal. Então, eu fiz aqui uma linha de um procedimento ordinário, tá? Então, os atos processuais são: inicia-se com o oferecimento da denúncia ou queixa, né? Vai para o juiz ou rejeita ou recebe. Deixa eu só ver se essa exibição. Não, tá 140, tá bom. Se o juiz rejeita ou se ele recebe. Se ele receber, ele cita o réu para o réu apresentar a resposta à acusação, né? O que é a resposta à acusação? A resposta à acusação no processo penal é a mesma coisa que a contestação lá do processo civil e do processo do trabalho, né? Mas nós não chamamos de contestação, nós chamamos da resposta à acusação. E depois da resposta à acusação tem a audiência de instrução, debates e julgamento, para depois o juiz efetivamente sentenciar. Então, veja, não é para vocês decorarem os atos, tá? É só para vocês entenderem o sistema. Então, vejam, por esse sistema, olha só, eu fragmento o processo em atos. E qual que é o impacto dessa fragmentação? Por exemplo, na hora de oferecer a denúncia, se já abriu prazo para eu oferecer a denúncia, né? Então, abriu prazo, já está em vigor a lei nova. Eu tenho que oferecer a denúncia com a lei que está em vigor. Qual que é o próximo ato procedimental? O juiz analisar a rejeição ou se ele recebe? O juiz tem que analisar a lei que está em vigor. Não interessa a lei que estava em vigor. Deixa eu achar uma seta que represente aqui o que eu quero. Aqui. Não interessa o que estava em vigor Meu Deus. Não interessa o que estava em vigor antes, pessoal, desse ato procedimental. O que interessa é a lei que está em vigor na hora que esse ato for produzido. O juiz determinou, deu a decisão interlocutória dizendo se ele recebe ou rejeita. Próximo ato procedimental é a resposta à acusação. Qual é a lei que está em vigor no momento em que eu for apresentar a resposta à acusação? É essa lei que eu tenho que olhar. Não interessa a lei que era em vigor antes. Deu para entender, pessoal? Deixa eu só voltar agora no ponto que eu preciso aqui depois para conversar com vocês. Espera aí. Aqui. Deu para entender? Então, olha só. O sistema adotado... Deixa eu voltar aqui.
Aqui. A Tabata me chamou. Professora, opa, pronto. Professora, mas se abrir o meu prazo para dar resposta, está no meio do prazo e mudou a lei. Eu uso o prazo da nova lei? Peraí, Tabata, já vou responder isso para você, tá? A gente vai ver algumas exceções. Eu primeiro estou explicando a regra geral. Tudo bem? Beleza? Só para... Eu não gosto de deixar o aluno falando que eu vou responder depois, né? Mas só para te responder. A resposta à acusação, a gente vai ver que ela ainda está numa linha que vai entrar em regra geral. Mas peraí que eu já te respondo, só para ficar... Senão eu vou fragmentar e eu vou, pode ser que alguns alunos percam, mas espera aí que eu já respondo. Então, a regra é assim. Abriu o prazo para mim, qual é a lei que está em vigor? Depois eu vou entrar essa seara da Tabata, espera só um pouquinho, gente. Mas a regra é essa, tá? Então, qual é a lei que eu aplico? É a lei que está em vigor na hora em que eu vou praticar o ato. Depois eu vou para essa questão da Tabata. Professora, mas já abriu o meu prazo. E durante o meu prazo aberto, mudou a lei. O que eu faço? Pera um pouco, Tabata, segura o tchan, pera um pouco, tá? Então, vamos primeiro pela regra geral. A lei que eu aplico é a lei que está em vigor na hora de produção do ato. Então, essa é a regra. A gente dá o nome disso, né, de princípio do efeito imediato, né? Justamente imediato por quê? Porque a lei processual nova, ela entra em vigor imediatamente. Tudo bem? Então, a gente chama de princípio do efeito imediato, ou em latim, um nome que a doutrina gosta muito de dar é o tempus regit actum. Quer dizer, é o tempo que rege o ato processual, o ato procedimental. Então, por isso é o sistema do isolamento dos atos procedimentais. Eu preciso fragmentar o processo. Tudo bem, pessoal? Agora, vocês podem pensar assim, antes de eu ir para a Tabata. Vocês podem pensar assim, tá, Natália, então entra em vigor imediatamente, eu tenho uma linha procedimental em curso, eu aplico a lei nova. E o que acontece com os atos até então produzidos? São ratificados, pessoal. Os atos produzidos sob a égide da lei antiga, eles possuem validade, eles são plenos, possuem validade jurídica, não vai ter consequência nenhuma, tá? Justamente porque é assim que o código determina. Agora, pessoal, uma coisa muito importante. Como a regra é o princípio do efeito imediato, ou seja, a lei processual penal, ela aplica-se imediatamente após a sua entrada em vigor, qual que é a consequência disso? Pessoal, lei processual penal nunca retroage, tudo bem? Nunca. Natália, existe alguma exceção? Não. O que nós vamos ver daqui a pouco e que vai adentrar a pergunta da Tabata é a questão das exceções à aplicação do efeito imediato. Mas dizer exceções à aplicação do efeito imediato não significa dizer que a lei retroage. Lei processual não retroage, jamais, tá? Então, esse é o principal desdobramento do legislador processual penal, ele ter escolhido a questão do sistema do isolamento dos atos procedimentais, o princípio do efeito imediato. Isso acaba acarretando na zero possibilidade de retroatividade da norma. Aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, ó, nossa, Natália, mas aí é complicado, né? Porque a gente estudou lá em direito penal que a Constituição diz que a norma penal retroagirá em benefício do réu. Aí eu vou dizer assim para você, então, mas olha o que o professor de direito penal ensinou. A norma penal retroage para beneficiar o réu. A norma processual não. E por que tem esse raciocínio na Constituição Federal?
Por que a norma penal ela seria capaz em benefício do réu? Por que ela seria capaz de retroagir e a norma processual não? Porque norma de direito material, pessoal, é norma garantidora de direito. Né? Quando a gente estuda todo o arcabouço do direito penal, o direito penal nada mais é do que um conjunto de normas organizadas que garantem ao Estado a possibilidade jurídica de punir alguém a partir do momento que alguém pratica uma contravenção penal ou um crime. É isso que consiste o direito penal. O direito penal é o direito do Estado de punir, né? Ah, tudo bem, a gente aprende lá no direito penal que quando alguém lesa o meu bem jurídico, nasce para mim o direito de ter a tutela do Estado. Então, mas a tutela do Estado é cercear a pessoa da liberdade, é restringir alguns direitos, impor algum tipo de multa. Veja, é diferente, por exemplo, da prestação da tutela no âmbito civil. No civil, você pode ter reparação de dano, obrigação de fazer. Você tem uma contraprestação para você. Na legislação trabalhista, a mesma coisa. No direito penal, não. No direito penal, quando você é ofendido penalmente, é para o Estado que nasce o direito de punir, porque no direito penal não existe vingança privada, nem autocomposição de litígios. Tudo bem? Então, é a possibilidade jurídica do Estado de punir, certo? Espera só um pouquinho, Maria Eduarda, já vou, amor. Então, pessoal, isso é muito importante. Quando eu falo de direito material, eu estou falando em criação de direito. Então, criação do direito por parte do Estado de punir alguém que pratique uma contravenção ou um crime. E estou falando de direito da vítima de pleitear a tutela jurisdicional do Estado, e estou falando do direito do réu. Eu estou falando do direito que alguém feriu um conjunto normativo e vai ter aí a sua punição. Então, é o direito de ir e vir da pessoa que vai estar ameaçado, o direito de restrição de outros direitos, o direito da multa, porque ele vai ter que pagar alguma coisa. Então, norma de direito material, Duda, não esqueci de você, espera só um pouquinho. A norma de... Ô, Maria Eduarda, o que você é do José Vitor? Agora que minha ficha tá caindo. Você tem um parente? Que bonitinho! Eu não acredito que eu dou aula pros dois. Que coisa. Eu amo a sala do seu irmão. Nossa, eu sou apaixonada por aquela turma. Nossa, e adoro o seu irmão. O seu irmão, ele me bate todas as aulas. Toda aula de direito penal é ele que me agride. Eu sempre coloco ele nos meus exemplos, porque ele é infinitamente maior que eu. Que legal! Nossa, que gostoso. Não tem coisa que só a docência promove. Que gostoso. Peraí, Duda, já vou ler sua pergunta. Espera só um pouco. Então, olha só. O direito, meu pequeno gigante, ele é um pequeno gigante, aí sempre ele me bate. Toda aula ele me mata. Toda aula é com ele, coitado. E ele é todo bonzinho, judiação, fica todo vermelho. Então, olha só. Quando eu falo de direito material, o direito material garante direitos. Então, por isso que eu posso falar em retroatividade da norma. Norma procedimental, o que eu expliquei para vocês no primeiro dia de aula esse semestre? Que o processo, ele é um instrumento. O processo, ele não é um fim em si mesmo. O processo, ele serve para pegar todas as normas lá que o professor de direito penal ensina para vocês, né? Então, o professor de direito penal, ele vive no mundo dos pôneis malditos. Ele vive lá no mundo cor-de-rosa, onde tem o direito penal como uma nuvem que fica flutuando na nossa cabeça. Mas é o processo que olha para o direito penal e fala assim, querido, desce menos, vamos aterrissar, vamos ver como é que você vai ser aplicado. Então, veja, o processo, ele não garante direitos. O processo é um conjunto de norma procedimental, né? Ele é uma matéria dogmática, tem uma consequência, tanto é que se vocês abrirem qualquer doutrina, a conceituação de processo vai ser assim, ó, é um conjunto de atos
cronologicamente concatenados. Porque é isso que o processo é, né? É uma série de atos, um atrás do outro, eu tenho uma sequência lógica e temporal a seguir. Então, ele não garante direitos. Tudo bem que ele reflete em direitos, sim. Aliás, friso isso desde o primeiro dia de aula de vocês, né? Hoje, quem enxerga o processo só pela perspectiva dogmática e não dá uma ênfase a direitos humanos para a linha procedimental, tá lascado, não vai conseguir levar o processo dele adiante, a STF, etc e tal. Mas, pela perspectiva da análise de aplicabilidade de normas, eu posso dizer que ele se reflete no resguardo de direitos, mas não é uma norma garantidora de direitos. Então, por isso que norma processual penal nunca retroage, tá? Então, pelo caminho que o legislador escolheu, pelo princípio do efeito imediato, tal qual é a explicação de que norma procedimental não é garantidora, ela não cria, ela não modifica e ela não extingue. Quem faz isso é o direito penal propriamente dito, tá? Agora, peraí, deixa eu ir lá para Maria Eduarda. Professora, o que acontece se uma norma processual penal for declarada inconstitucional? Então, Maria Eduarda, entra bem nessa questão que eu estava falando agora de norma procedimental. Então, o que acontece é o seguinte: daqui a pouco a gente vai estudar um fenômeno que se chama normas penais híbridas, normas processuais híbridas. Então, o que acontece? Se eu tiver uma norma que, apesar dela estar dentro do Código de Processo Penal, ela for uma norma garantidora de direitos, ela não é uma norma procedimental. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é o lugar onde uma norma está que determina se ela é de cunho material ou ela é de cunho processual. O que determina o que uma norma é a sua natureza jurídica, é o que ela reflete para a gente. Então, normas processuais, eu não tenho como falar que elas são inconstitucionais, porque a Constituição, ela é uma norma de direito material. Ela garante direitos. Apesar de que eu tenho dispositivos dentro da Constituição, que são dispositivos que regulamentam o procedimento. Vou dar um exemplo para você. O artigo 109 da Constituição Federal, ele dá as normas de regras de competência, o que vai ser objeto de apreciação da Justiça Federal. E competência não é uma norma de direito material. Competência é uma norma processual, mas está dentro da Constituição. Tudo bem? Então, por isso que a gente diz assim, uma norma processual, ela não pode ser declarada inconstitucional. Quando eu declaro inconstitucionalidade, é porque, na verdade, a natureza daquela norma é uma natureza material. E mesmo quando há essa possibilidade, tem uma norma que ela tem um cunho procedimental e, às vezes, o STF a declara inconstitucional, na verdade, isso é um erro técnico, né? Porque quando a gente fala de normas constitucionais, são normas garantidoras de direito. Na verdade, não existe uma nomenclatura para isso, mas quando há uma afronta à Constituição propriamente dito, é porque, na verdade, é uma norma de procedimento, mas que esbarra numa norma de direito material. Então, na verdade, quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma norma processual, o problema, na verdade, não está com a narrativa processual propriamente dito, mas os efeitos dela podem refletir no direito material. E aí, por isso que há essa declaração, tá? Conforme eu havia dito. A norma procedimental, ela não é uma norma garantidora de direitos, mas ela pode refletir nas normas de direito. Então, aí que pode ter esse confronto. Mas, olhando por uma perspectiva técnica, eu não posso dizer que uma norma procedimental, a norma é inconstitucional. É que o reflexo dela pode restringir direitos. E aí pode ser considerado inconstitucional. Deu para entender, querida? Sim ou não?
Sim, tá? Então é só por isso. E também assim, Duda, nem toda norma processual ela vai refletir em direito. Nem toda, nem toda. Algumas são normas meramente burocráticas, nem todas, tá? Então, só aquelas que possuem reflexo é que inevitavelmente pode acabar acarretando nessa declaração. Mas você entendeu? Tecnicamente, falar da norma procedimental não é verdade que ela é inconstitucional, é só quando ela tem reflexo. Tudo bem? Peraí, Tabata, eu não esqueci de você. Peraí, vamos só limpar essa primeira parte. Então, pessoal, por isso que eu fiz assim na apostilinha para vocês, ó. Deixa eu colocar a apostilinha, ó. Aqui. Então, fiz esse desenho inicial aqui para tentar refletir para vocês em desenho o que significa o Instituto da Aplicação da Lei Processual Penal no Tempo. Então, quer dizer, eu tenho um processo que está em vigor, o processo se iniciou sob a égide da Lei A e depois entrou em vigor a Lei B. O que eu faço? Então, já respondi para vocês que o Código de Processo Penal brasileiro, ele responde que, a partir do momento que entrou em vigor uma nova lei, todos os atos processuais praticados sob a égide dessa nova lei devem ter ela aplicada ao caso concreto, tá? Então, coloquei aqui, ó, item 1, princípio do efeito imediato. Conforme eu disse para vocês, a doutrina pode chamar de tempus regecti actum, né? Então, ó, qual lei deve reger o processo em caso de sucessão de leis processuais? Eu respondi e eu quero que vocês respondam na apostilinha de vocês. É o sistema do isolamento dos atos processuais, que é o princípio do efeito imediato, tá bom? Outra pergunta que a gente responde: durante um processo ocorre a mudança da lei processual. Nesta hipótese, a nova lei que regerá o processo irá retroagir? Respondam aí para mim que nunca, tá? Lei processual penal nunca retroage. Tudo bem? E daí coloquei aqui para vocês nas bolinhas os sistemas, tá? Então, ó, quais são os possíveis sistemas de solução? Então, coloquei sistema de soluções de conflitos de leis processuais penais no tempo. Então, o sistema da unidade processual, que eu expliquei, sistema das fases processuais e grifem para mim o que é utilizado no Brasil, que é o sistema do isolamento dos atos processuais. Como que eu respondi que é isso que é adotado no Brasil? Com a leitura do artigo 2º. Então, vamos ler o artigo 2º do CPP, ó. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Ó, tá vendo que eu legislei, né? Ó, eu fiz uma barra aqui, ó, eu quebrei, né? Então, vejam, até essa primeira parte aqui, é aí que fica muito claro que é o princípio do efeito imediato. A lei penal aplicar-se-á desde logo. Então, o que o legislador quer dizer? A lei processual penal entrou em vigor, consequentemente, ela passa a reger todos os atos que forem praticados sob a sua égide. Aí, agora, ela explica o que acontece com os atos praticados antes, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, essa é a regra geral. Entrou em vigor uma lei nova, ela se aplica imediatamente e todos os atos praticados a partir da sua vigência serão tutelados por essa lei nova, ok? Só que a própria Tabata já viu um problema e eu já havia dito a vocês que haverá exceções dentro do Código de Processo Penal. Haverá exceções em que, apesar de ter entrado em vigor uma lei processual penal nova, essa lei processual, ela não será aplicada àquele ato procedimental. Tudo bem? Só que, de novo, dizer que não será aplicado a lei nova a esse ato procedimental
não significa dizer que haverá retroatividade de lei processual. Não confunda isso. E daqui a pouco vocês vão ver por que não é considerado retroatividade, tá bom? Então, agora, eu vou pedir para a gente ir na apostilinha, nesse quadro, onde eu escrevi assim, ó, observações, exceções legais ao princípio do tempus regete actum. Então, o que nós vamos estudar agora são as hipóteses em que eu tenho um processo em curso, entrou em vigor uma lei nova, mas essa lei nova não vai ser aplicada. Tudo bem? Agora, Tabata, você vai ver que eu vou começar a adentrar no seu questionamento, tá bom? E daí, a hora que eu terminar, eu fecho e volto para a tua pergunta para te dar uma resposta bem precisa. Mas já vou começar a adentrar na sua pergunta, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro lugar que eu quero dizer para vocês. Existem 4 exceções que nós precisamos estudar, tá? Natália, só 4? São só 4 exceções, tá? Dessa que vão gerar várias discussões ao longo da vida de vocês aí, e algumas eu vou até pontuar. Dessas 4 exceções, 3 delas estão previstas na Lei de Introdução do Código Processual Penal. Aí tem gente que essas alturas caiu da cadeira, né? Mas como assim? Eu achava que lei de introdução só existia a LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então, só que não, tá? A LINDB, ela fica alocada antes do Código Civil, né? Mas, na verdade, ela se destina a tutelar todos os regramentos, todas as áreas do direito. Só optaram por colocar ela antes do Código Civil. Tanto é que eu não sei se vocês sabem, mas a LINDB até 2010, acho que foi, 2009, não vou lembrar, mas a LID se chamava LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. E aí, como a LINDB, na verdade, é destinada para todo o ordenamento jurídico, eles resolveram mudar de nome, né? E não deixar como Lei de Introdução ao Código Civil. Então, mudou. Então, no Código de Processo Penal, nós também temos uma lei de introdução. A diferença é que a lei de introdução ao Código de Processo Penal, ela só é aplicada efetivamente ao processo penal. Essa lei, pessoal, depois por curiosidade, eu não sei se vocês têm código físico, né? Porque vocês já são de uma geração super tecnológica aí, né? Então, não sei se alguém chegou durante o curso da faculdade comprar um vademecum ou comprar um código mesmo separadinho. Depois, por curiosidade, vai lá no Código Físico e antes do artigo 1º do Código de Processo Penal, dá uma olhada no que vem nas páginas anteriores. O que vem nessas páginas anteriores é a lei de introdução do Código de Processo Penal, tá? Então, é uma lei que dá algumas diretrizes de como a gente deve interpretar algumas normas. Então, se alguém achar estranho, então tem 3 dessas exceções que nós vamos estudar agora, que estão lá na Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, tá bom? E a última exceção que a gente vai aplicar ao princípio do efeito imediato, ela está prevista na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Criminais, tá? Também aí, para quem não curte muito processo penal, vai falar, não, mas a Lei 9.099 de 95, ela tutela o JEC. Então, ela na verdade é uma lei mista. Até a metade dela é destinada ao JEC, ao Juizado Especial Cível, e depois ela é destinada ao GCRIM, Juizado Especial Criminal. Por isso que a gente diz que a Lei 9.099 é a Lei dos Juizados Especiais, tá bom? Então, essas 4 exceções que nós vamos estudar, 3 estão na Lei de Introdução ao Código de Processo Penal e uma tá lá na Lei de Introdução, tá lá na Lei 9.099. Tudo bem? Então, vamos começar a estudá-las. Então, olha só. Primeiro eu vou espelhar aqui para a gente conversar. E eu fiz um desenho aí para vocês na apostilinha também para ajudar. Então, olha só. A primeira exceção é a exceção que está prevista lá no artigo 3º, olha a sigla, da Lei de Introdução
ao Código de Processo Penal, tá bom? Esse artigo, aqui na frente, eu coloquei de uma maneira muito resumida sobre o que ele fala. Ele fala da lei que modifica o prazo para interposição de recurso, tá? Então, vamos lá, vamos para a leitura e depois eu explico para vocês. A leitura diz assim: o prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para a interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se esta não prescrever prazo menor do que o fixado no Código de Processo Penal. Tudo bem? Veja, aí eu fiz 2 quadradinhos para vocês aqui, que eu fiz uma representação de desenho para vocês me entenderem. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Opa, fui na janela errada. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês, para que vocês possam me entender. Antes, só, Tabata, veja. Esse artigo, Tabata, eu ainda estou falando de recurso, tá? Eu não fui para dar a resposta do que você me perguntou. Você me perguntou especificamente da resposta à acusação. Espera um pouco, tá, Tabata? Primeiro, deixa eu ir para as exceções para depois eu fechar com você. Eu estou falando de recurso. Espera um pouquinho. Então, olha só. Pessoal, os recursos no processo penal, ele é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados lá no processo civil, né? E aí, às vezes, quando eu vou falar de recurso em processo penal, tem gente que faz assim, ó, não acredita. Por quê? Qual que é a diferença do processo penal para o processo civil? Pessoal, para quem aí nunca viu um recurso na vida, não sabe se é de comer, se é de passar no cabelo, para que serve recurso? Os recursos, na sua esmagadora maioria, o desenho do recurso, eles são estruturados em 2 peças. Uma peça, então pensem assim, vocês que são do computador, né? Pensem em 2 documentos do Word aberto, tá bom? 2 documentos, 2 folhas do Word aberto, arquivos separados. Um arquivo é o que a gente chama de interposição. E o outro é o que a gente chama de razões recursais. A interposição, pessoal, ela sempre é endereçada ao juiz que proferiu aquela decisão que você vai impugnar. Então, a interposição, ela serve para o juiz ver se é o recurso certo ao caso concreto, se tem todas as condições procedimentais a respeito daquele recurso observado, se está dentro do prazo. Então, é como se fosse, a gente diz, né, um juízo de admissibilidade, para ver se está tudo bem. Mas você não vai discutir o mérito do seu recurso. E aí, depois, nesse outro documento do Word, que se chama Razões Recursais, é nesse documento que você vai efetivamente falar da matéria que o juiz decidiu e você vai tentar reformá-la. Tudo bem? Então, só para quem nunca viu um recurso na vida. O recurso, ele é feito dessa maneira, tá? Uma peça de interposição e uma peça de razões recursais. E aí, o que tem o processo penal de diferente? Pessoal, interposição e razões têm prazos diferentes no processo penal. No processo civil, no processo do trabalho, quando você faz um recurso, você manda, faz de conta que isso são a minha interposição e isso são as minhas razões. No processo civil, no processo de trabalho, você manda tudo junto. Tudo bem? Você manda tudo junto lá para o tribunal analisar. Aqui não, você manda em prazo separado. Você primeiro oferece a sua interposição, só depois que o juiz disser que está tudo certo, aí abre prazo para você fazer as razões recursais e mandar para o tribunal analisar. Tudo bem? Então, é muito importante que vocês entendam isso do processo penal, porque senão vocês não vão entender essa exceção, tá? Então, no processo penal, é diferente prazo de interposição e prazo de razões recursais, tá? Para interpor o recurso, eu tenho um prazo, espero o juiz fazer o juízo de admissibilidade,
Só quando ele disser que ele conhece o recurso é que daí nasce para mim o prazo para oferecer as razões, certo? E é sobre este prazo de interposição que esse artigo 3º está falando. Então, vamos supor, apesar da Tabata ter me perguntado sobre resposta à acusação, vamos supor que a Tabata tivesse perguntado, por exemplo, sobre apelação. A Tabata tivesse me perguntado assim: Nath, eu estou atuando num processo, houve uma sentença condenatória e eu quero recorrer dessa sentença. Então, contra a sentença, cabe apelação, certo? Aí, o que aconteceu? No processo penal, pessoal, os prazos, eles são contados da juntada, da intimação. Eles não são contados da juntada. Então, vamos supor, o processo que a Tabata está atuando, saiu a sentença hoje, certo? Saiu a sentença hoje e foi publicada hoje. Então, publicou a sentença, a Tabata automaticamente, a partir da publicação da sentença, ela está intimada, certo? E a Tabata não ficou feliz com a condenação do cliente dela, óbvio, né? Não ficou feliz com a condenação do cliente dela. Então, ela vai recorrer, ela vai apelar. Então, hoje, dia 17 de setembro, prazo processual, você exclui o primeiro dia e computa o último. Então, a Tabata foi intimada hoje, dia 17. Dia 17 não entra no cômputo do prazo. O primeiro dia de prazo da Tabata é amanhã, dia 18, certo? Então, a partir de amanhã começa a correr o prazo para a Tabata poder apelar. Como que é a apelação hoje, dia 17 de setembro de 2020? A apelação processual penal, ela é 5 dias para a interposição e 8 dias para apresentar as razões recursais. Então, a Tabata, a partir de amanhã, começaria a contar 5 dias para oferecer a apelação. Só que o que acontece? A Tabata foi intimada hoje. Então, o ato procedimental da apelação começou hoje, apesar da contagem do prazo se iniciar amanhã. Mas a Tabata foi intimada hoje. Então, hoje se inicia um novo ato procedimental para a Tabata, qual seja apresentar apelação. Só que vamos supor que a lei mude. A lei mude no dia 19 de setembro. Veja, até o dia 19 de setembro, ainda está dentro do prazo da Tabata. O prazo já foi iniciado, porque iniciou hoje, mas ainda está dentro do prazo da Tabata, que são os 5 dias da interposição. Só que daí o que acontece? A lei processual muda. Mudou o prazo de interposição da apelação no Brasil. E daí? O que a Tabata faz? Depende. Olha o que diz o artigo 3º, de novo. O prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se esta não prescrever prazo menor do que o fixado no Código de Processo Penal. Então, em primeiro lugar, essa discussão só cabe porque o prazo da Tabata já iniciou. Então, ela está dentro do prazo dela. E aí, o que acontece com esse prazo recursal? Eu tenho que ver qual é o prazo estabelecido pelas duas normas. Pela norma que deu origem ao ato procedimental, que eu já disse para vocês que atualmente são 5 dias, e qual é a lei que vai entrar em vigor no dia 19. Então, esse artigo 3º, ele determina aqui.
Se por um acaso o ato, a lei antiga que deu origem ao ato, ela previa um prazo recursal maior do que a lei nova, aplica-se a lei que deu início ao ato procedimental. Se por um acaso a lei nova prevê um prazo maior, então a gente dá o direito à Tabata de expandir o prazo recursal dela. Tudo bem? Natália, não consigo entender quando você fala de conceito. Torna isso palpável. Então, veja, vamos supor que foi o desenho que eu fiz aí para vocês na postilinha. A lei atual, ela prevê 5 dias para interposição. Vamos supor que a lei nova mude, ela diminua esse prazo. De 5, ela passa para 3. Veja, essa lei nova não vai ser aplicada à Tabata. E ela não vai ser aplicada à Tabata por 2 motivos. Primeiro, vejam, pessoal, apesar da gente dizer que é uma exceção do tempus rejecti actum, mas para pensar friamente. Se, quando abriu o prazo para a Tabata, para ela apresentar a apelação, era a lei de 5 dias que estava em vigor, essa é a lei do princípio do efeito imediato. Era a lei que estava em vigor. Se no curso do prazo mudou a lei, não há que se falar em aplicação da lei nova. Não é o princípio do efeito imediato? Não é a lei que está em vigor no momento do ato que deve ser aplicado? Então se você parar para pensar, na minha opinião, não é nem propriamente dito uma exceção, mas a doutrina ela vai justificar assim, e o legislador também. Eles vão justificar assim, ó, como o prazo está em curso, pode ser que algumas pessoas interpretem que como o prazo está aberto e a pessoa ainda não cumpriu o ato procedimental, como o prazo da Tabata está aberto, mas a Tabata não ofereceu a apelação propriamente dita, então por isso que tem algumas pessoas que podem interpretar o contrário, pode interpretar assim, ó, bom, se o prazo está aberto, mas você não cumpriu o ato, a hora que você cumpri-lo, automaticamente estará em vigor uma lei nova. Então, na hora do cumprimento, você tem que aplicar a lei que está em vigor. Tudo bem? Então, é por isso que existe essa previsão legal expressa, para que não dê margem a esse tipo de interpretação. Então, o legislador aqui é como se ele tivesse batido um martelo e dissesse assim, ó, eu não tenho que, quando eu falo de recursos, eu não tenho que ver a hora do cumprimento, mas inicia-se aquele ato procedimental quando abre o prazo para eu praticar aquele ato. É isso que determina no processo que eu vou praticar um ato e que eu estou considerada praticando aquele ato. Não é efetivamente o exercício concreto, mas é a abertura de prazo que determina que aquilo é um ato procedimental. Então, o que esse artigo 3º da Lei de Introdução ele regulamenta é que, em se tratando de recurso, a partir do momento alguém tinha mandado eu calar a boca aqui, me colocaram no mudo. A partir do momento que alguém, ó, falei que me colocaram no mudo aqui e tô misturando as bolas. A partir do momento que abre o prazo para eu apresentar o recurso, obrigatoriamente, já iniciou aquele ato procedimental. Então, se durante o meu prazo, mesmo que eu ainda não tenha cumprido o ato processual, entrar em vigor uma lei nova, nem sempre essa lei que será aplicada ao caso concreto. Eu tenho que analisar a quantidade numérica dos prazos. Se o prazo anterior for maior,
eu aplico essa lei. Se o prazo da lei nova for maior, eu tenho que aplicar a lei nova. E aí alguém pode me perguntar assim, espera só um pouquinho, pessoal, aqui tá um negocinho como se alguém tivesse me chamado. Mas acho que vocês não me chamaram não, ele muda de cor. Ele muda de cor, eu achei que algum de vocês pudesse ter me chamado, desculpa. Então, olha só, pessoal, o que eu tenho que tomar cuidado? Aí você vai falar assim, ó, nossa, Natália, mas por que o legislador pensou assim? Se você acabou de dizer que norma processual não garante direito, né? E realmente, aqui a gente está falando de prazo, né? Que é coisa mais dogmática, sistemática do que prazo. Se a lei nova garante um prazo maior, qual que é o problema? Pessoal, veja, a Tabata poderia ser prejudicada de maneira injusta se não existisse essa regra. Veja, disse que hoje, 17 de setembro, a Tabata foi intimada e o prazo dela é de 5 dias. Ela vai se preparar, pessoal. Né? Quando a gente trabalha no escritório, a gente faz uma lista com a prioridade dos prazos. Então, a gente sempre cumpre os prazos que estão vencendo primeiro. Então, pode ser que, por exemplo, o escritório da Tabata seja um escritório que tem um volume de processos muito grande. Então, ela faz lá uma escala de trabalho e ela conta com aquele prazo de 5 dias. Só que daí o que acontece? No meio do prazo dela, estando ela tempestiva, vem a lei e muda o prazo. Se por um acaso esse prazo é menor, como por exemplo 3 dias, 2 dias, caso esse prazo menor fosse aplicado imediatamente à Tabata, correria-se o risco da Tabata se tornar intempestiva, dela perder o prazo. Tudo bem? E isso seria inadmissível, porque não seria por culpa dela. Porque quando ela foi intimada, ela tinha segurança jurídica de ter um devido processo penal em vigor. Então, ela contava com aqueles 5 dias. Tudo bem? Então, só é possível aplicar a lei nova ao caso da Tabata, caso essa nova lei prescrever um prazo maior para interposição. Tudo bem? Se não for um prazo maior, aplica-se a lei antiga. Tudo bem, pessoal? Deu para entender a primeira exceção? Então, a primeira exceção, ela fala de prazo recursal, tá? Então, no caso de prazo recursal, deu início à intimação, começou a contar para mim, pode ser que se aplique a lei antiga, tá? A lei que foi revogada. Por quê? Porque já tinha sido iniciado o prazo. E aí, para encerrar essa discussão do item 1, eu quero dizer assim para vocês, vocês estão enxergando como não é retroatividade? Retroatividade, pessoal, é quando eu aplico uma lei nova a um fato praticado anteriormente à égide dessa lei. Como a gente está falando de processo, então eu posso dizer assim, ó, haveria retroatividade em processo penal se a nova lei processual ela fosse aplicada a um ato procedimental praticado anteriormente à égide da nova lei, e que não é verdade. Porque aqui, olha o início, eu quero que vocês deixem isso muito destacado aí, ó. Aqui, o prazo já iniciado. Então, quer dizer, o prazo já iniciou. Então, é por isso que eu não posso falar em retroatividade. Tudo bem, pessoal? Beleza até aqui? Bom, vamos para a segunda observação. Vou baixar aqui para a gente ler. Lei que estabelece novas condições de procedibilidade recursal. Vejam, agora eu não estou falando mais de prazo. Agora eu estou falando de condições de procedibilidade recursal. Então, diz assim o artigo 11 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Já tendo sido interposto o recurso do despacho ou de sentença,
as condições de admissibilidade, a forma e o julgamento serão regulados pela lei anterior. Primeiro, pessoal, deixa eu só falar uma observação aqui, que é um absurdo que está escrito aqui na lei, né? Quando fala assim, ó, já tendo sido interposto o recurso de despacho. Pessoal, pelo amor de Deus, despacho é irrecorrível, tá? De despacho não cabe recurso. O que cabe recurso é de sentença e de decisão interlocutória. Pelo amor de Deus, dá até brutueja ler um trem desse, né? Então, faltou muito conhecimento aí para o legislador. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, nesse artigo 11. Bom, então, já foi interposto o recurso. Então, o recurso já está lá para o juiz fazer a admissibilidade do recurso, que eu já conversei com vocês sobre isso. E enquanto está nas mãos do juiz para ele fazer a admissibilidade, muda a lei. Muda a lei, muda a lei. E aí a lei muda toda a parte procedimental daquele recurso. Não interessa, não será aplicado a lei nova, porque você, aqui é pior ainda, né, pessoal? Você já cumpriu o ato. Mesmo que esteja lá com um juiz para ele analisar, você já cumpriu o seu ato. Então, não tem como você aplicar as exigências da lei, tudo bem? Porque você já havia cumprido. Natália, dá um exemplo para a gente de condição de procedibilidade, só para a gente tornar mais prático a explicação. Vamos lá. Tem um recurso no processo penal que ele se chama rese, mas é com S, tá? Não é rese de rezar, não é com Z. Rese é a sigla de recurso em sentido estrito. Natália, para que serve o rese? Para atacar a decisão interlocutória. Então, assim, para quem não curte processo penal e gosta mais de, por exemplo, processo do trabalho eu não sei, mas processo civil eu também não sei muito, mas assim, mas no processo civil, o que mais chega perto do rese é o agravo de instrumento. Tudo bem? Lógico, não são as mesmas hipóteses, mas é o que mais chega perto. Só para quem não gosta de penal, para achar uma luz no fim do túnel aí, tá? O nosso rese, pessoal, então, que serve para atacar a decisão interlocutória, quer seja decisão interlocutória simples, decisão interlocutória mista, o que acontece? A hora que você faz a interposição, o rese, assim como o agravo em execução, também é outra possibilidade, eles têm uma condição de procedibilidade que se chama efeito regressivo. O que é esse efeito regressivo? Então, por exemplo, vocês aprenderam já lá em processo civil, acredito eu, que os recursos eles podem ter efeito suspensivo, que os recursos têm efeito devolutivo, podem ter efeito extensivo. Então, no processo penal, não sei se isso tem no processo civil, tá? No processo penal, existe um efeito que se chama efeito regressivo. Só que só existem nesses dois recursos, no rese e no agravo em execução. O que é esse efeito regressivo? É a possibilidade do juiz que proferiu a decisão que você quer impugnar, dele voltar atrás na decisão dele. Por isso que a gente dá um apelido ao juízo regressivo, a gente chama de juízo de retratação. Porque é isso que é a possibilidade do juiz se retratar. Então, quando você faz, por exemplo, o rese, né? Que você faz a interposição, é como se o legislador desse a ele, quando ele olha a interposição do rese e ele vê que alguém está impugnando aquela decisão interlocutória, ele faz o juízo de admissibilidade, manda a pessoa apresentar a razão recursal dela e ele tem a possibilidade de se retratar. Ele tem o prazo de 2 dias. Ele tem o prazo de se retratar antes de mandar as razões recursais para o tribunal. Então, é como se fosse assim, ó, é a possibilidade de você corrigir a sua caca antes do seu chefe ver. Tudo bem? É tipo assim. Vamos supor que eu fiz alguma coisa com vocês, que vocês tenham ficado fulo da vida. Antes de conversar com o Fabrício, vocês conversam comigo. Ó, Natália, você fez isso, a turma não gostou,
A gente gostaria que você mudasse. Então, é a possibilidade que eu tenho de tentar consertar a caca que eu fiz antes de tomar um esbregue do Fabrício. É isso que é o juízo de retratação. Só que eu tenho que colocar isso de maneira expressa na minha interposição. Então, a hora que eu faço a interposição, por exemplo, do rese, eu tenho que abrir um parágrafo e colocar assim, mais ou menos assim para o juiz. Caso Vossa Excelência entenda por bem manter a decisão, que remeta esta interposição com as inclusas razões ao egrégio tribunal. Quando eu coloco essa frase na minha interposição, eu já estou fazendo o juízo de retratação. Se eu não escrevo essa frase no meu rese ou no meu agravo em execução, o juiz não vai conhecer do meu recurso. Quer dizer, não conhecendo, não vai nem mandar para o tribunal analisar o mérito. Por que ele não vai conhecer? Porque falta uma condição de procedibilidade. Então, uma condição de procedibilidade é o juízo de retratação. Então, olha só, pessoal. No caso do processo penal, só existe o juízo de retratação no rés e no agravo. Então, vamos supor que o legislador queira mudar isso. E o legislador resolva entender que a apelação também começará a ter juízo de retratação. Vamos pegar de novo o caso da Tabata. Agora eu peguei a Tabata de Karma. Abriu o prazo da Tabata hoje. Ela vai apresentar apelação, né? Hoje no Brasil, a apelação não precisa de juízo de retratação. Só que a Tabata, ela é mega organizada. Chegou a intimação hoje do processo dela, ela sabe que ela vai querer apelar, aí ela já tem lá uma petição de interposição pronta, ela já vai interpor hoje mesmo. Se amanhã mudar a lei, colocar condição de procedibilidade para apelação, que tem que ter o rese, não, que tem que ter o juízo de retratação na apelação, perdão, não se aplica à Tabata essa regra, porque ela já havia cumprido o prazo dela, e a peça dela já está com o juiz, então o juiz não pode admitir, no caso da Tabata, que ela cumpra essa nova condição de procedibilidade, porque o prazo dela não só já tinha sido iniciado, como ela já tinha cumprido o prazo dela. Tudo bem? Então, se mudar alguma coisa em norma procedimental de recurso, sendo que você já tinha apresentado o recurso, para você o princípio do efeito imediato não será aplicado. Tudo bem? Outra observação. Pessoal, normalmente o pessoal me entupifeta de pergunta, tá tudo bem para vocês? Vocês estão quietinhos? Tudo bem? Vocês me perguntam, porque normalmente aqui todo mundo me entupefeta de pergunta. A observação de número 3 é a última da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Vou espelhar aqui para vocês. Ela diz assim, olha. Mudança de rito. Aí, Tabata, vai entrar mais ou menos agora na sua pergunta. Mudança de rito. Está lá previsto no artigo 6º. As ações penais em que já se tenha iniciado a produção de prova testemunhal prosseguirão até a sentença de primeira instância com o rito estabelecido na lei anterior. Natália, o que significa esse artigo 6º? Então, ó, eu precisei desenhar aqui uma linha procedimental. Deixa eu subir essa régua para caber ele inteiro, ó. Eu precisei desenhar essa linha procedimental aqui para vocês conseguirem entender essa exceção. Então, vamos lá. Então, ele diz assim, ó. As ações penais em que já se tenha iniciado a produção da prova testemunhal prosseguirão até a sentença de primeira instância com o rito estabelecido na lei anterior. Então, vamos lá. Ó, então, aqui eu desenhei de novo uma linha procedimental para vocês. Então, esses são os atos procedimentais de um procedimento ordinário, que é o pai dos ritos.
Então, praticamente todos os ritos obedecem mais ou menos essa regra. Então, eu tenho aqui, ó, o oferecimento da minha exordial acusatória. Depois que eu ofereci a denúncia ou a queixa, vai para o juiz ver se a recebe. Se o juiz entender que recebe, ele cita o réu para ele apresentar a resposta à acusação. E aí a gente chegou na audiência, que é a audiência de instrução, debates e julgamento. Quais são os atos procedimentais dessa audiência? Ó, então, primeiro tem o depoimento do ofendido, depois tem as provas testemunhais, depois tem a prova em geral, por último, o interrogatório, aí tem as alegações ou os memoriais e depois a sentença. Peraí que eu acho que alguém me chamou, deixa eu voltar lá, peraí. Acho que alguém... A Sofia, peraí. Professora, você poderia dar outro exemplo, além destes de juízo de retratação, de mudança nas condições de procedibilidade recursal, se não for incomodar? Imagina. Pessoal, então deixa eu voltar na pergunta da Sofia, depois eu continuo, que a da Sofia é com relação à exceção anterior, tá bom? Eu já volto lá para 3, espera só um pouco. Veja, Sofia, quando vocês forem estudar recurso, cada recurso ele tem algumas regras que necessariamente devem ser observadas. Então, assim, não tem nada muito diferente. Eu acho a coisa mais diferente de tudo é o juízo de retratação. Por isso que eu sempre acabo falando do juízo de retratação, porque eu acho que é uma condição de procedibilidade super diferente. Mas, por exemplo, dentre as condições de procedibilidade recursal, é o que a gente chamaria, se fosse de processo, Sofia, chamaria de pressupostos processuais. Só que em vez de a gente chamar de pressupostos, a gente chama de condições de procedibilidade. Uma condição de procedibilidade, por exemplo, que pode mudar, são as regras de competência. Então, por exemplo, vocês vão aprender lá nos recursos que a regra, Sofia, é que o recurso ele siga aquela pirâmide que o professor desenha na lousa. Sabe aquela pirâmide do Poder Judiciário? Juiz, aí TJ ou TRF, STJ e STF. A regra de competência recursal é que você direcione as suas razões recursais para a autoridade superior imediata à autoridade que você quer impugnar a decisão dela. Então, a regra seria assim, ó. Ah, foi o juiz que deu uma determinada decisão e que eu quero impugnar. Então, da decisão do juiz, sobe para o TJ. Ah, na verdade, foi um recurso que eu já havia feito para o TJ e o TJ denegou. Então, se por um acaso ainda houver alguma possibilidade de recurso, do TJ vai subir para o STJ. Deu mais ou menos para entender essa linha? Então, como é uma norma infraconstitucional, pode ser que tenha alguma alteração que o legislador preveja e que ele, por exemplo, diga assim, não, esse recurso, a partir de agora, apesar de ter sido uma questão que tenha sido proferida pelo TJ, não vai subir para o STJ, vai direto para o STF. Pode ser. Então, pode ser, por exemplo, que haja necessariamente uma alteração na questão de endereçamento, de competência daquele recurso. Pode ser que, por exemplo, o legislador preveja que um determinado recurso de uma decisão que foi prolatada pelo TJ, ao invés de subir para o STJ, que seja um recurso destinado para uma outra Câmara do TJ. Então, eu já tenho uma decisão da segunda Câmara, eu posso recorrer para ser mandado para uma nova Câmara, para a nova Câmara dar uma outra apreciação. Pode ser. Então, uma regra de competência que pode ter mudado no meio do caminho. Então, quando abrir o prazo para mim, aquele determinado recurso era endereçado ao STJ. Eu o fiz. Aí veio uma legislação nova no meio
né, da minha tramitação recursal, apesar de eu já ter apresentado, disse, não, esse recurso não vai mais para o STJ, ele vai ser agora endereçado primeiro para uma outra Câmara, para outra Câmara analisar. Pode acontecer, tá? Então, o endereçamento entra numa condição de procedibilidade. Pode ser, por exemplo, a questão do juízo de retratação. Pode mudar não só o juízo de retratação, mas pode mudar o efeito do recurso. E aí eu vou dar um exemplo. Ah, show de bola! Vou dar um exemplo que mudou com o pacote anticrime. Vocês vão aprender em processo penal, no 9º semestre, que a apelação somente tem efeito suspensivo em sentença condenatória. Então, eu tenho uma sentença penal condenatória, se eu apelo, essa apelação vai ter efeito suspensivo. Entretanto, o pacote anticrime fez uma coisa extremamente bizarra. O pacote anticrime, ele passou a prever que no júri, se o condenado no júri, ele foi sentenciado a uma pena maior que 15 anos de pena privativa de liberdade, a apelação não terá efeito suspensivo e o juiz pode determinar a execução provisória da pena. Mudou com o pacote anticrime. Então, olha aí, ó, vamos supor que tivesse acontecido isso com o meu cliente. Vamos supor, hoje foi o júri do meu cliente. Meu cliente foi condenado pelo júri malvado. O júri condenou meu cliente e o juiz mais malvado ainda sentenciou a 17 anos de prisão, de pena privativa de liberdade, certo? Bom, eu já vou sair intimada hoje do plenário, tá bom? O prazo para apelação, 5 dias. Vamos supor que hoje, 17 de setembro, não tivesse pacote anticrime. Bom, eu apelaria para tentar diminuir a pena do meu cliente e, consequentemente, teria efeito suspensivo. Meu cliente não daria início ao cumprimento da pena dele. Só que o que acontece? Vamos supor que no dia 19 de setembro entrasse em vigor o pacote anticrime exatamente com esse dispositivo. Não, a partir de hoje no Brasil, sentença condenatória prolatada no júri com pena privativa de liberdade maior que 15 anos, a apelação não vai ter mais efeito suspensivo. Para o meu cliente não se aplica. Né? Para o meu cliente não se aplicaria. Tudo bem? Deu para entender um pouquinho, Sofia? Certo? Então, a gente tem a questão do prazo, a questão dos efeitos. Uma das questões de procedibilidade mais importante dos recursos seriam os efeitos. E aí, acabei de lembrar de um caso que aconteceu agora de pouco com o pacote anticrime, que foi essa questão do efeito suspensivo da apelação no júri. Tá bom? Tá? Então, a única coisa é que o que a gente chama no processo de condições, de pressupostos processuais, a gente chama lá no processo de condições procedimentais. Então, cada recurso tem as suas peculiaridades. Essas peculiaridades, Sofia, são endereçamento, então são as regras de competência, e principalmente a questão dos efeitos. Tudo bem? Tirando isso, Sofia, o que mais que eu posso dar de exemplo para você? Cada recurso, ele tem um limite do que eu posso impugnar. Então, por exemplo, o RESE, eu só posso impugnar as decisões interlocutórias taxativamente previstas no RESE. A apelação do júri, por exemplo, tem hipóteses taxativas. A apelação de um procedimento comum, eu posso discutir o que eu quiser, desde que não seja fato novo. O recurso extraordinário, só matéria constitucional. Os embargos infringentes e de nulidade, só se houver uma decisão desfavorável ao réu não unânime, 2-1. Deu mais ou menos para entender? Então, quer dizer, cada recurso tem as suas especificidades, como, por exemplo, isso que eu acabei de dizer, de especificidades de hipóteses. Então, se muda a hipótese, muda a condição de procedibilidade.
Tá bom, meu amor, deu para entender um pouquinho melhor. Eu sei que é difícil porque vocês não aprenderam recurso, eu tenho que jogar aí uma matéria que vocês nunca ouviram, né? É chatinho mesmo. Mas seria qualquer coisa que dê a cara para aquele recurso especificamente. E já vou te adiantar uma coisa, Sofia, recurso é uma delícia. Ai, que delícia! Eu amo dar aula de recurso, é uma das matérias que eu mais gosto em processo. Ai, é uma delícia, é muito gostoso. A gente consegue traçar um monte de estratégia, é uma delícia. Então, veja, então é isso, tá bom, Sofia? Então, voltando, pessoal, agora lá pro 3. Aqui. Aqui. Voltando lá para a observação 3. Então, vou ler de novo. Então, a observação do artigo 6º da Lei de Introdução, as ações penais em que já tenha se iniciado a produção de prova testemunhal prosseguirão até a sentença de primeira instância com o rito estabelecido na lei anterior. Veja, então aqui, pessoal, conforme eu já havia dito, eu desenhei uma linha procedimental para vocês, tudo bem? Pessoal, o que pode acontecer? Pode acontecer do legislador ele mudar esses atos procedimentais. E eu vou dar um exemplo para vocês que já aconteceu no Brasil. Por exemplo, até 2008, se eu tivesse dando exatamente essa aula para vocês, o desenho do procedimento seria completamente diferente. Seria diferente, sabe no quê? Por exemplo, não existia resposta à acusação. No lugar da resposta à acusação, existia uma peça que se chamava defesa prévia e que ela só servia para rolar testemunha, ela não servia para mais nada. Hoje em dia, não se chama mais defesa prévia, se chama resposta à acusação. O prazo não é mais de 3 dias, o prazo são 10 dias. Não serve só para eu arrolar testemunha. A resposta à acusação é uma peça ampla, serve para eu já suscitar todos os meios de defesa do meu cliente, pedir julgamento antecipado da lide. Então, mudou completamente. Outra coisa que mudou em 2008, depois de 2008. Se eu estivesse dando aula para vocês, ó, o interrogatório do réu, ele não seria aqui embaixo. O interrogatório do réu seria no lugar do depoimento do ofendido. Depois de 2008, o legislador inverteu. Então, deu para entender, pessoal? Esse artigo 6º, ele está falando de regras de procedimento. Ele não está falando necessariamente de prazo, mas ele está falando de ordem de ato procedimental, ok? E aí, o que ele está falando? Bom, iniciou um procedimento sob a égide de uma determinada lei. Como que eu faço? Bom, se por um acaso, ao longo do procedimento, os atos procedimentais mudarem, eu sigo a regra geral. Eu olho, vou praticar um determinado ato, qual é a lei que está em vigor? Eu aplico a lei que está em vigor. Entretanto, pode ser que esse meu processo, ele já tenha vencido todas essas fases. E eu já tenha chegado nessa fase aqui que eu grifei para vocês de amarelo. Pode ser que eu já tenha chegado na fase de produção de provas, especificamente a prova testemunhal. Pessoal, se eu já iniciei a prova testemunhal e por um acaso, de agora em diante, vier a mudar o procedimento que tutela o meu processo, eu não aplico a lei nova. Esse processo vai até a sentença agora, deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai até a sentença necessariamente ser regido pela lei que foi iniciada. Tudo bem? Então, se eu cheguei até essa fase testemunhal, o resto do processo, que são as provas em gerais, o interrogatório, os memoriais e a sentença, ela vai ser regida pelas mesmas regras procedimentais do processo que deram origem a esse processo. As mesmas normas procedimentais que estavam em vigor à época que deu início a esse processo. Então, veja,
Qual que é a implicação disso na vida prática? Se o processo começou e eu ainda não cheguei nessa fase, Então, vamos supor, ó, deixa eu mudar de cor. Eu ainda estou, pessoal, em uma dessas fases aqui, ó. Se eu ainda tiver nesses atos procedimentais que eu grifei de verde e durante essa fase mudar a lei processual, eu aplico a lei nova. Se eu já cheguei a partir das testemunhas, aí mudar a lei, eu não aplico mais a lei nova. Eu mantenho a aplicação da lei anterior, tudo bem? Natália, qual que é a explicação do legislador? Por que que ele optou por manter, nesse caso, a lei antiga e não aplicar a lei nova? Pessoal, porque aqui, até aqui, quando chega na prova testemunhal, praticamente já foi o processo todo. Aí eu teria que abrir a fase instrutória tudo de novo. Então, por uma questão de economia processual, por celeridade processual, e mesmo porque já teria sido iniciado esse ato procedimental de fase instrutória, já teria percorrido uma boa parte do processo, é por isso que o legislador fez essa opção. Tudo bem? Então, aqui está falando de alteração, não de prazo, está falando de alteração de ato procedimental. Então, se mudar o jeito de praticar o ato procedimental, chegando até a fase da prova testemunhal, mantém-se sob a égide da lei que estava em vigor no início do processo. Tudo bem? Se eu ainda não cheguei na fase de produção de prova testemunhal, aí sim eu posso aplicar a legislação antiga. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, antes de eu ir para a última exceção, para encerrar a aula de hoje. Tabata, até aqui, até essas três, porque agora vai mudar, a exceção vai mudar completamente o foco da discussão. Tabata, onde eu encaixo a sua pergunta? Porque se você parar para ver, veja, você me pergunta assim, professora, e se por um exemplo já foi iniciado o meu prazo de resposta à acusação? Então, veja, a observação número 1, ela diz respeito a recurso, a prazo recursal. Na observação número 2, ela diz respeito à condição de procedibilidade recursal. E no inciso 3, Tabata, ela diz respeito a ato procedimental. Só que veja, ela diz respeito à forma de ato procedimental. Ela não disse necessariamente a respeito de prazo. Tudo bem? Então, aí, onde que eu vou enfiar a tua pergunta? Onde que eu vou encaixar a sua pergunta? Então, vamos lá. Veja, Tabata. Se por um acaso está em vigor no Brasil do jeito que está, exatamente a lei que está a partir do momento que o juiz cita o réu, nasce para ele o direito de apresentar a resposta à acusação em 10 dias. Fui citada hoje, prazo processual, o prazo começa a contar a partir de amanhã, mas o ato já abriu. Então, se eu fui citada hoje para apresentar a resposta à acusação, o prazo abriu hoje para mim. Se amanhã mudar o prazo da resposta à acusação, por analogia, eu aplico a regra da observação 1. Eu aplico a regra do artigo 3º. O prazo já iniciado, ele é regulamentado pela lei anterior, salvo se essa nova lei me trouxer um prazo maior. Então, que jamais aconteceria, porque 10 dias já é um prazo considerável. Vamos supor que uma nova lei, ela previsse o prazo de 15 dias para a resposta à acusação. Aí, tudo bem, eu poderia aplicar a lei nova. Mas se é uma lei que restringisse
de 10 passasse para 5, para mim essa lei não seria aplicada. Então, apesar de eu não ter nenhum dispositivo falando de prazos do processo, apesar de eu ter um dispositivo falando especificamente de prazo recursal, eu aplico analogicamente a regra do inciso 1. Mas não porque ele diga de maneira expressa, mas é por analogia. Por quê? Eu não posso aplicar a regra do item 3, porque o item 3 não fala de prazo. O item 3 fala de atos procedimentais. Tudo bem? Consegui responder agora a sua dúvida, Tabata? Para fechar? Tá bom? Mas se te perguntarem numa prova, por exemplo, qual a regra que eu aplico, você vai explicar que você aplica a regra do artigo 3º, mas de uma maneira analógica. Tudo bem? Porque ela, na verdade, diz respeito a recurso. Por isso que eu falei assim, Tabata, mas pera aí que eu tô falando de recurso. Primeiro, deixa você entender o todo para eu explicar a sua resposta. Beleza? Sim. Bom, pessoal, a última exceção, eu não vou responder, não vou responder correndo, não. Eu acho que vocês têm segundo horário, né? Alguém responde aí para mim, vocês têm segundo horário? O professor vai dar aula no segundo horário? Sim, então eu vou calar minha boca. Então eu não vou explicar correndo, tá? Não gosto de explicar correndo, não gosto. Então anotem para mim que eu parei na última exceção. Hoffman! Ah, manda um beijo para Hoffman. Eu acho que a Hoffman nem sabe que eu tô grávida. Ou o Guilherme contou para ela, não sei. Fala que eu mandei um beijo, adora Hoffman. Pessoal, então eu vou parar no item 4, tá? Porque eu não gosto de explicar correndo. E no pacote anticrime, teve uma discussão sobre o estelionato, que foi direto nesse inciso, ó, tô legislando, nessa observação de número 4. Tá bom? Então, continua a semana que vem. Meus amores, um beijo. Como hoje não sobrou tempo para eu conversar, eu vou ter que jogar minha prova mais longe, tá? Porque eu não consegui cumprir o bloco de matéria que é necessário para a prova. Mas não vamos preocupar com prova agora, não. Mas vamos jogar ela mais para longe. Um beijo da gorda. Até a semana que vem. Então, hoje eu vou começar a baixar minha aula aí para quem está tendo dificuldade para assistir depois, tá bom? Vou desligar, vou derrubar a gravação.